Você sabe fazer um bom uso do dinheiro? Desde cedo, começamos a lidar com situações que envolvem finanças, mas a verdade é que poucos de nós somos ensinados a usar o dinheiro de forma correta e saudável. Assim, surgiu a educação financeira, um instrumento para compartilhar conhecimentos e promover desenvolvimento econômico a partir de informações básicas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, capacitando os brasileiros sobre como administrar os seus recursos financeiros. Em meio a tantas possibilidades, neste vídeo, selecionamos e compartilhamos algumas dicas que vão te ajudar a dar os primeiros passos para a educação financeira. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Conheça as suas despesas. A planilha de gastos é um clássico da educação financeira que não pode ficar de fora. Você só vai conseguir planejar melhor como pagar suas despesas, quitar dívidas em aberto e concretizar objetivos futuros se você souber o quanto gasta. Nessa planilha, é necessário colocar os gastos fixos, como por exemplo, aluguel ou parcela de financiamento imobiliário, parcela de financiamento de veículo, fatura de energia elétrica, água, internet, telefone, alimentação, possíveis empréstimos que você esteja pagando. E também os gastos variáveis, como por exemplo, fatura do cartão de crédito, compras, passeios, alimentação alternativa em restaurantes, gastos cotidianos. O valor total dos custos não vai ser sempre o mesmo, justamente porque existem essas despesas variáveis. Portanto, a planilha deve ser preenchida todos os meses. Depois de 3 meses, você vai conseguir ter uma média de qual é o seu custo mensal e isso vai facilitar todo o planejamento. Além disso, a planilha também ajuda você a visualizar de forma precisa todos os seus gastos e é por isso que muitas pessoas fogem dela. Por consequência, será possível identificar quais deles podem ser reduzidos ou até mesmo cortados. Número 2. Cuidado com o imediatismo. É comum sermos movidos pela máxima do "agora vale mais", realizando ações sem pensar. Por isso, é sempre importante planejar compras e gastos com antecedência. Número 3. Pratique o consumo consciente. Uma das formas de evitar compras por impulso é através do planejamento. Essa dica parece óbvia, mas acredite, não é. Muitas pessoas têm o hábito de comprar pela internet como forma de se desestressar, por exemplo, e nem mesmo se dão conta do quanto estão gastando. Outras vão ao supermercado sem saber ao certo do que precisam e enchem o carrinho com produtos que não eram necessários. Existem ainda aquelas que vão simplesmente passando o cartão ao longo do dia, quando chegam em casa, não têm a mínima ideia do quanto gastaram. Para inserir a educação financeira na sua rotina, você precisa criar consciência sobre cada gasto seu. Ou seja, realmente estar mentalmente presente a cada vez que passa o cartão ou finaliza uma compra online, pensando sobre isso. Existem estratégias para isso. Por exemplo, se você acha que compra muito online por impulso, experimente fazer o seguinte: coloque o pagamento no boleto. Assim, terá um prazo para fazer o pagamento, e nesse intervalo, poderá pensar se realmente precisa daquele produto ou se foi mais um momento de entusiasmo. É fato que quando entramos numa loja e falamos sobre voltar depois, dificilmente voltamos. Procure identificar quais são os seus escapes, ou seja, os seus gastos inconscientes e procure estratégias para controlá-los. Número 4. Tenha uma reserva de emergência. É importante mapear situações que fujam do nosso controle como um acidente ou uma emergência, reservando dinheiro para essas situações. Muita gente tem dificuldade para poupar uma quantia mês a mês para compor um fundo de reserva. Se você se identifica com isso, talvez essa reserva esteja muito abstrata, então, dê um nome a ela. Por exemplo, viagem em família, reforma da casa ou qualquer outro objetivo que você tenha e que exija um planejamento financeiro. Olhando para sua planilha de gastos e tendo consciência do seu faturamento mensal, defina um valor que você vai poupar por mês para colocar nessa reserva. Tendo um objetivo específico como seu foco, será mais fácil economizar. Número 5. Atenção às influências. Não se deixar levar por propagandas e por ações de mídia também é uma prática importante para colocar em ação a educação financeira. As propagandas podem fazer com que você consuma determinado produto por impulso, e não porque você realmente precisa. Número 6. Converse sobre dinheiro. Essa é uma grande máxima da educação financeira.
O assunto não pode ser tabu. Pense sobre o seu dinheiro, aprenda a reconhecer se você não tem sido um bom administrador das suas finanças. Se você divide o seu orçamento com alguém, converse sobre o assunto com essa pessoa, falem sobre as contas e os planos para o futuro. Encarar o dinheiro como um tema proibido é um problema imenso, porque tira das pessoas a oportunidade de pensar sobre ele de forma mais consciente e de conversar a respeito, o que pode trazer novas perspectivas. Se você tem filhos, fale sobre o assunto com eles, traga a educação financeira para a realidade das crianças ou adolescentes. Quando crescerem e tiverem que tomar conta do próprio orçamento, eles vão agradecê-lo, tenha certeza. Número 7. Gaste menos e ganhe mais. Agora que você já elaborou a sua planilha de custos e identificou quais vão ser cortados ou reduzidos, chegou a hora de buscar alternativas para ganhar mais. Não necessariamente o caminho seja pedir um aumento de salário, mas encontrar fontes de renda alternativa. Ainda que essa não chegue a ser a sua principal forma de lucratividade, qualquer incremento no faturamento mensal é bem-vindo para ajudar a organizar a sua vida financeira e lhe deixar mais perto dos seus objetivos. Número 8. Trabalhe a mudança de hábitos. Sair do piloto automático é outro passo importante para a educação financeira. Uma relação positiva com o dinheiro é feita de orçamento, planejamento e investimento. E fique atento às frases motivacionais. É necessário ter cuidado com a motivação com expressões como "eu mereço", que geralmente levam a atitudes impensadas quando o assunto é dinheiro. Número 9. Tenha objetivos claros. Para alcançar novas conquistas, é preciso traçar uma meta e saber onde se quer chegar. Ao tirar do campo dos sonhos, você consegue definir ganhos, valor e tempo para realizar um sonho ou objetivo. Número 10. Conheça o poder dos juros compostos. Juros compostos são aqueles que se acumulam, tendo um efeito significativamente maior do que os juros simples no longo prazo. Isso quer dizer que, da mesma forma que você precisa se livrar dos juros compostos atuando contra você, também é possível contar com eles a seu favor. Os juros do cheque especial que acumulados tornam a sua dívida bancária impagável são os mesmos que aparecem em ativos como CDBs, LCIs e outros. É por isso que vale a pena saber mais sobre essas soluções em renda fixa para valorizar o seu capital. Número 11. Seja disciplinado. De nada adianta você colocar essas dicas em prática e depois abandoná-las dentro de 1 ou 2 meses. O ideal é que elas façam parte da sua rotina, auxiliando você na construção de uma trajetória próspera financeiramente. Por isso, comece o quanto antes e faça da sua organização financeira algo de que poderá se orgulhar no futuro. Número 12. Use o tempo a seu favor. Seguindo essa lógica do tópico anterior, pense que com boa organização financeira e investimentos certos, você precisa de cerca de 15 a 20 anos para começar a ter resultados interessantes. Pense que quanto mais tempo você tiver para economizar, menos precisará investir por mês. Basta conhecer as soluções financeiras disponíveis e passar a investir regularmente. Com o tempo, os resultados surgirão como uma bola de neve, fazendo a diferença na sua vida. Se você gostou do nosso vídeo até aqui, então ainda não sai daí porque temos uma dica bônus e um recado muito importante para vocês. Não se esqueça de antes, deixar o seu like e se inscrever no canal para que este e outros vídeos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Segue a nossa dica bônus. Número 13. Estude sobre o assunto. Se você quer incorporar a educação financeira à sua rotina, o primeiro passo é se informar sobre o assunto. Dedique pelo menos meia hora do seu dia a isso. Nós mesmos lançamos diversos vídeos sobre o assunto e sempre colocamos links de livros nas descrições e comentários fixados dos vídeos. Quanto mais você se informar, mais vai criar consciência e isso vai refletir diretamente na forma como você administra o seu orçamento. Educação financeira nada mais é do que uma forma de alcançar uma relação mais saudável com o dinheiro. Mas de nada adianta ficar apenas no conceito, o mais importante é colocá-lo em prática no dia a dia. Veja agora o nosso recado final e até a próxima! Você já conhece o nosso site, canalquintessência.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site.
que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quinta Essência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!